Hoje eu estava conversando com uma pessoa próxima, né? E nós estávamos falando sobre benefícios, Bolsa Família, por exemplo, salário maternidade. E a partir dessa conversa eu comecei a refletir um pouco sobre esse tema. E Deus também me tocou, né, para que eu viesse trazer basicamente essa mensagem aqui para você, tá bom? E acontece que esse vídeo eu quero falar com você que recebe Bolsa Família e que se considera um homem, uma mulher de Deus, que se considera realmente um verdadeiro cristão. Muito importante isso, tá bom? E basicamente o que acontece é que existe muitas pessoas, tá bom, que estão tendo acesso a benefícios, e em especial vou citar esse aqui do Bolsa Família, mas você pode considerar qualquer outro tipo de benefício. Existem muitas pessoas que estão tendo acesso a benefícios que elas não têm direito. Quando você vai ler os termos, né, do benefício, quais são as regras para você ganhar, ter a posse daquele benefício, as pessoas não têm direito. Mas às vezes por um descuido até mesmo do agente que está fazendo ali toda a análise do cadastro, dos dados, de ter ou não direito, acaba que aquilo passa despercebido e a pessoa começa a receber, por exemplo, Bolsa Família, mesmo sem ela ter direito. E ela acha que isso é bom, ela acha que isso é uma bênção. E na verdade, quando você tem acesso a algo que não é seu por direito, que perante a lei, mesmo do homem, você não tem direito, você peca contra o eterno e é um pecado muito grave, tá bom? Então, fica comigo nesse vídeo, é muito importante para você e talvez isso vai trazer clareza para você, ou talvez você tenha, por exemplo, uma pessoa próxima da sua família que está tendo acesso a esse benefício, Bolsa Família, e talvez seja interessante se você compartilhar esse vídeo com ela também, tá? Então, basicamente, o que levou eu a esse assunto foi isso, né? Foi exatamente estar conversando com uma pessoa próxima a mim, hoje, né? Inclusive essa conversa, e eu comecei a refletir sobre esse assunto e comecei a analisar. Eu falei, deixa eu ler quais são os termos, quais são as regras realmente para a gente aderir a esse benefício de uma forma legítima. E vale considerar que eles consideram que a pessoa que tem direito à família, né, que tem direito ao Bolsa Família, são famílias que estão no estado de pobreza ou extrema. Eles não falam nem pobreza, eles falam extrema miséria. Né? Então, olha só como que é algo extremo, né? Ou seja, eles consideram que quem tem acesso por direito ao Bolsa Família são pessoas, são famílias que estão numa condição de extrema miséria. Bem, que o Eterno venha nos livrar de ter realmente o direito real de acessar um benefício como esse. Na verdade, eu acho que, pelo menos eu, na minha concepção de homem, né, eu não quero jamais ter direito verdadeiro sobre esse benefício, qualquer outro benefício do governo. Não tenho essa intenção, tá bom? Beleza? Mas se tiver por direito, não tem problema você aderir, tá bom? Mas a ideia aqui é compartilhar uma mensagem de que possivelmente existem muitas pessoas que estão tendo acesso a um benefício que ela não tem direito e ela está achando que isso é bênção na vida dela, mas pode estar sendo uma maldição na sua vida. Perfeito? Bem, olha só que interessante aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida e eu pesquisei assim: ó, quem tem direito ao Bolsa Família? E olha só o que é dito aqui. Para receber o benefício, a principal regra é ter uma renda mensal por pessoa de até R$ 218, de até R$ 218. Se a renda mensal por pessoa da família estiver neste critério, a família é elegível ao programa. Então, basicamente, como que você vai fazer esse cálculo? Você vai ver quantas pessoas tem dentro da sua casa, marido, mulher, por exemplo, filhos, né? E você vai somar. Então, por exemplo, aqui em casa nós somos em 6, né? Eu, a minha esposa, meus 3 filhos e minha mãe, correto? Somos em 6. E se eu pegar, né, o que eles falam aqui, então a gente teria que ter no máximo uma renda de até R$ 218 por pessoa. Então seria R$ 218 vezes 6 pessoas. Então eu teria que ter, para mim ter acesso a esse benefício de uma forma legítima, de uma forma verdadeira, eu teria que ter uma renda mensal de até R$ 1.300, R$ 1.308, sendo bem preciso, tá? Ou seja, com certeza nós temos aqui uma renda muito superior a esse valor, certo? Então isso quer dizer o quê? Que eu não tenho direito a esse benefício. Então é dessa forma que você vai fazer o cálculo, você vai avaliar se realmente você tem direito ou não. Por exemplo, se é, por exemplo, só marido, mulher e um filho, um exemplo. E o marido ganha um salário mínimo, né? Acho que está em torno de R$ 1.500, agora vai ter um reajuste, mas vamos colocar uma média de R$ 1.500. Bem, você já não tem direito a esse benefício. Por quê? Porque se você dividir basicamente R$ 1.500 por 3, vai superar o valor de R$ 218, que é o valor estabelecido aqui. Perfeito? Mas aí talvez você vai falar, Daniel, mas está tão difícil as coisas, e é um benefício, ajuda muito, né? E eu estou recebendo há tanto tempo, a gente já conta bastante com esse direito, com esse dinheiro, né, com esse valor. Tudo bem, eu acredito que sim, né? Realmente as coisas estão difíceis, as coisas estão caras, né? Está tudo muito caro, né? Ou seja, a gente está vivendo uma inflação cada vez mais ascendente, né? E eu acredito que muitas pessoas estão passando por necessidade. Mas quando se trata de um homem, uma mulher temente a Deus, a gente precisa entender que acima de qualquer benefício, acima de qualquer coisa, a gente tem que entender, saber que Deus, ele é provedor.
O Deus, ele provê aquilo que é necessário para o justo, entende? Eu passei por diversas situações na minha vida, que daqui a pouco eu vou compartilhar alguns testemunhos com você aqui, de situações que Deus interviu para... Se não tivesse uma intervenção de Deus, eu teria passado por dificuldades significativas, tá bom? Mas olha só, olha o que é dito aqui, ó. Eu não me encaixo nessa regra, mas recebo Bolsa Família. Olha o que a Bíblia, o que eles citam no site deles, né? Era uma pesquisa que eu fiz para pessoas que estão recebendo benefício sem, evidentemente, se encaixar nas regras que é necessário. Eles falam assim, ó, quem recebe Bolsa Família sem preencher os critérios de elegibilidade é considerado em situação de irregularidade e pode estar cometendo fraude contra um programa social do governo federal. Então, se você, por exemplo, está recebendo o Bolsa Família e você já entendeu que você não tem acesso, ou se você já sabia que você não tinha direito, mas você estava recebendo e você estava, né, digamos assim, comemorando isso, entenda que você está cometendo fraude, tá bom? E você está cometendo, além da fraude do homem ou a mulher fraudulenta, que é um pecado, você está cometendo também pelo menos mais um pecado, que é mentira, certo? Porque você está mentindo, ou seja, você está dizendo ter direito de um benefício que, evidentemente, você não tem. Então, é fraude, é mentira, e isso é muito grave diante do Eterno, tá bom? Olha o que a Bíblia fala sobre o homem fraudulento, tá? De forma resumida, trazendo um contexto bíblico, tá? A Bíblia descreve o homem fraudulento como alguém que mente. Então, olha só, o homem fraudulento, ele já tem o pecado da mentira, da fraude da mentira, né? Considera o homem fraudulento como alguém que mente, engana, trama o mal e busca vantagem própria por meios desonestos. Então, se você toma posse de algo que não é seu por direito, além de tudo, da mentira, da fraude, você também é uma pessoa desonesta, ou seja, você está tomando para si benefícios que realmente você não tem direito sobre aquilo, perfeito? Sendo detestado por Deus e excluído da sua presença, contrastando com a retidão e honestidade, que são recompensas e buscam a verdade, com advertências claras contra a hipocrisia e a desonestidade em diversos livros, como Provérbios, Salmos e o livro de João, enfatizando que a fraude é contrária à natureza divina. Ou seja, se você está recebendo, por exemplo, Bolsa Família, qualquer outro tipo de benefício, por exemplo, você recebe um benefício da Previdência Social, na qual você não tem direito àquele benefício, na qual foi necessário você mentir para ter acesso àquele benefício, entenda que você está pecando, tá bom? E é um pecado grave, né? Você é visto aos olhos de Deus como, não só aos olhos de Deus, mas também aos olhos, né, digamos assim, das instituições, né, criadas pelo homem, né, dos órgãos competentes acerca disso, como um homem mentiroso, um homem fraudulento, e bem, não é nada agradável. Então entenda que às vezes você pode achar que esse benefício está sendo uma vantagem para você, mas isso provavelmente não só está fechando portas, porque Deus poderia abrir uma porta para você ter condições de não precisar disso. Certo? Deus é provedor, Deus é dono do ouro e da prata, porque você acha que os verdadeiros servos dele vão passar por necessidade se clamar a ele. Dificilmente um verdadeiro homem e mulher de Deus, passando por dificuldade, clamar a Deus, Deus não vai ouvir. Eu conheço nenhum caso sobre isso. Eu sou testemunha de que todas as vezes que eu passei dificuldade, eu vi o milagre de Deus acontecendo na minha vida. Inclusive hoje aconteceu um grande milagre na minha vida acerca da nossa vida financeira. Perfeita? Então olha só, vamos lá. Dando continuidade aqui, ó. Então, vou trazer aqui, tem várias passagens bíblicas que eu poderia compartilhar aqui, falando sobre a questão do que Deus, né, fala sobre o homem fraudulento, sobre o homem mentiroso, né, mas eu não vou entrar em tantos detalhes porque a Bíblia é repleta, né, de palavras sobre isso. Mas olha só, lá em Salmos 101, né, versículo 7, é dito dessa forma: quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário, o mentiroso não habitará na minha presença. Grave, né? Então, se você não quer que a presença de Deus se afaste da sua vida, entenda que a gente precisa ter muito cuidado em ter acesso a coisas que eventualmente nós não temos direito, né? Não temos direito àquilo, tá? Ah, mas o vizinho está recebendo, fulano está recebendo, está todo mundo recebendo, mas nem todo mundo está no caminho do Eterno, nem todo mundo é realmente uma pessoa que vive segundo a vontade do Eterno. Uma coisa é você falar que você crê em Deus, né? Outra coisa é você viver o evangelho verdadeiro, aquele que Cristo pregou, aquele que os profetas trouxeram, né? Como a palavra divina. Perfeito? Então, faça uma autoavaliação, talvez. Essa mensagem aqui é uma mensagem que eu senti que foi Deus que realmente tocou em mim para trazer essa mensagem. Nem tinha o objetivo de gravar esse vídeo hoje,
tá? Mas é algo que eu acredito que é muito importante, porque eu não tenho dúvida que existem muitas pessoas que têm acesso a benefícios do governo que não deveria estar recebendo por direito, e se você se considera um homem cristão, se você se considera uma mulher cristã e está tendo acesso à Bolsa Família ou a qualquer outro tipo de benefício que seja do governo de forma ilícita, você é uma pessoa, aos olhos de Deus, fraudulenta, você é uma pessoa mentirosa, e meu caro, minha cara, tenho certeza que você não vai querer que Deus se afaste de você, tá bom? Então entenda que se apoderar de algo que não é seu, que você realmente não tem direito sobre aquilo, isso não é bênção, isso é maldição, tá bom? E Deus não faz parte disso, tá? E além de tudo isso, você dá uma legalidade para o inimigo agir na sua vida, para ele bagunçar a sua casa, bagunçar a sua vida. Então isso não é interessante. Então faça uma análise sobre isso, tá bom? Eu posso, por exemplo, dar testemunhos aqui de situações que, em vários momentos da minha vida, eu passei por necessidade, eu precisava pagar contas e Deus provia, né? Deus abria as portas, sabe? Tempos atrás, inclusive, o Eterno falou comigo através de um irmão da fé, né, um irmão muito usado por Deus, e ele falou assim: eu vou prover tudo. Né? E depois que ele falou isso, eu vou prover tudo, eu comecei a passar por dificuldade financeira, entende? Mas eu estou na fé sabendo que Deus é provedor. Né? Hoje mesmo, como eu falei para você, não vou detalhar aqui o que aconteceu, mas aconteceu basicamente um milagre. Né? Nós tínhamos uma dívida para pagar, um valor significativo, nós não tínhamos todo esse dinheiro e Deus abriu uma porta e a gente conseguiu pagar essa dívida, tá bom? Então, se você estiver andando com retidão nos caminhos do Eterno, o Eterno vai prover. Você precisa entender que se apoderar de algo que não é seu por direito, por menor que seja aquilo, que seja R$ 5, você não só está fechando as portas que o Eterno poderia abrir para a sua vida, tá bom? Como você também está permitindo, está dando legalidade para o inimigo entrar na sua vida. Então reflita sobre isso que eu estou compartilhando com você. Compartilhe esse vídeo de repente com um irmão da fé, ou uma pessoa que você conhece, que você sabe que é uma pessoa temente a Deus, mas de repente está nessa condição aí, pecando contra o Eterno. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.